Olá, meu nome é Guaraciaba, sou advogado, especialista em direito do trabalho e o objetivo desse vídeo é trazer explicações bem resumidas sobre o conteúdo da medida provisória número 927, editada pelo governo federal. O primeiro ponto que foi objeto de questionamentos e fez com que o governo recuasse e declarasse a revogação do dispositivo era o artigo que tratava da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Esse dispositivo ele foi revogado, apesar de já existir na consolidação das leis do trabalho, obviamente que com uma roupagem diferente, com requisitos muito mais rígidos para que pudesse ser implementado. Porém, os dispositivos que permanecem válidos ainda, eles são interessantes e importantes para esse momento que nós vivemos, onde é necessário que haja um sacrifício de ambas as partes, não só de empresários, mas também de trabalhadores. Um ponto interessante que eu achei dessa medida, que também já existia em legislações trabalhistas, é a possibilidade do teletrabalho, que é o trabalho em casa, também conhecido como home office. A diferença que a medida provisória veio trazer é só a flexibilidade na sua implementação. Durante esse período de calamidade pública, não é necessário que seja feito um contrato individual entre empregado e empregador para que o teletrabalho seja implementado. Basta o acordo entre ambos, não precisa ser lançado essa anotação no contrato de trabalho, muito menos na carteira de trabalho. Basta que patrão e empregado entrem um acordo como que esse trabalho vai se desenvolver. Obviamente que existem requisitos para o fornecimento de materiais, de meios para que esse trabalho na residência do empregado aconteça. Quem vai arcar com as despesas de telefone, no caso de internet também, e até de luz para o desenvolvimento desse trabalho. Esse caso sim precisa que seja feito um aditivo contratual para colocar as responsabilidades de cada qual. Outro ponto importante é a possibilidade de adiantamento de férias, não só de férias individuais, já com seu período aquisitivo perfeito e acabado, mas também com férias futuras, onde o empregado pode pedir antecipação e o empregador ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão dessas férias para poder efetuar o pagamento. Isso também é uma inovação, porque na legislação do trabalho, na CLT, quando o empregado sai de férias, com 2 dias antes o patrão já deve ter depositado o valor referente ao período de férias, mais o terço constitucional. Esse terço constitucional, nesse período de calamidade, nesse período de isolamento, o patrão pode efetuar o pagamento junto com a primeira parcela do 13º em dezembro. Ficou estabelecido também a possibilidade de férias coletivas, que também já era uma previsão da consolidação das leis de trabalho, porém com requisitos menores. Não há necessidade de se notificar e nem pedir autorização aos sindicatos de classe e muito menos ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho. Basta apenas um acordo entre empregado e empregador. Em ambas as circunstâncias, em ambas as ocasiões, tanto férias individuais quanto férias coletivas, o empregado precisa ser avisado com no mínimo 48 horas de antecedência da concessão das férias. Outro ponto interessante é que no teletrabalho, o jovem aprendiz e o estagiário podem também trabalhar no seu lar também. É uma exceção que a própria medida provisória faz. Existe também a possibilidade da redução do salário em 25%, 1/4, respeitando sempre o valor do salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Isso também já era uma previsão da própria CLT e da própria Constituição. A Constituição prevê que em momentos de força maior, e justamente nós vivemos num momento desse, em força maior, onde os empresários não provocaram as circunstâncias que se encontram, muitas empresas fechando, não podendo atuar. Então, se as empresas fecham, não podem prestar os serviços ou vender os produtos a que foram criadas, não conseguem gerar receita, não gerando receita, não conseguem pagar os salários. Então, casos específicos como este, a própria Constituição previu
que houvesse uma redução salarial. E a CLT veio e regulamentou essa redução, que pode ser de até 25%. Então, as empresas que optarem por essa redução, elas podem fazer, contando com a anuência do empregado, e obviamente que nesse momento deve haver uma convergência de opiniões, sacrifícios de ambas as partes, para que no futuro tudo possa se restabelecer. Também não há necessidade de informação ao Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, ou sindicatos de classe. Basta apenas um acordo simples e individual com o próprio empregado. Outro ponto importante, que aí é mais para o lado do empregador, é a possibilidade de pagamentos futuros do Fundo de Garantia a partir de julho, das competências de março, abril e maio, parcelados ainda em 6 vezes. Profissionais de saúde que se encontram em férias ou em licenças não remuneradas por conta da medida provisória pelo estado de emergência em que nosso país se encontra, poderão ter essas medidas suspensas e serem convocados para poder voltar ao trabalho. Um outro ponto importante e fundamental foi a questão do banco de horas. A empresa pode optar por encerrar suas atividades neste período e deixar que os empregados fiquem em casa. Aqueles que ainda têm hora extra a serem tiradas através do banco de horas, pode utilizar esse período para poder fruir esse descanso. Aqueles que não têm horas extras para serem compensados através de folgas, mas que ficarão em casa em função desse período em que não se pode sair na rua e trabalhar, quando terminar o período de isolamento social, a lei estabelece que essas pessoas podem pagar essas horas que ficaram em casa através das horas extras. Como eles podem trabalhar 2 horas a mais todos os dias até pagar as horas que estão devendo. Então, eles trabalham 8 horas, podendo trabalhar mais 2 horas diárias, num total de 10 horas por dia. Passando disso, a legislação não prevê. E a remuneração dessas 2 horas, além da jornada de trabalho, é entendida como hora extra. Um grande abraço a todos.